Bom dia, meu povo lindo, grande, Ricardão, meu parceiro de anos, chegando aí. Olá, Rafa Odontologia, grande, meu parceiro também, tamo junto. Friozinho gostoso, né, Duda? Muito bom dia. O friozinho de vez em quando é bom. Bom dia, Sheila, amiga, como que tá esse friozinho aí no sul? Olha lá, Humbertão da Rafa entrou de um jeito, entrou de outro. Seja bem-vindo, meu parceiro. Glauber, bom dia. Bom dia, Humberto. Hoje a gente no clube das 6h33, que tem a proposta de um acordar cedo para um despertar para a vida. É uma visita ilustre de uma menina chamada Priscila, uma mulher que tem uma história muito bacana. Ela vai se apresentar para vocês, vai falar sobre até um tempo que ela ficou numa tribo indígena, que foi uma experiência incrível. A gente vai falar bastante coisa, porque hoje é o dia de abrir o verbo, vamos soltar o verbo. E o verbo se fez carne, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Muito bom dia, Vânia, seja muito bem-vinda. E pessoal que está chegando lá, Lani, bom dia, bom dia. É isso aí, gostoso estar aqui com vocês nessa manhã tão gostosa, né? Friozinha aqui fora, mas a gente vai esquentar o coração. E dependendo de onde você esteja, pode ser que não esteja frio, né? Aqui em São Paulo tá um pouquinho de frio, tá uma coisa de uns 8 graus. Pra gente aqui que está acostumado com outros tipos de temperatura, é um friozinho agradável. E eu quero falar para você o seguinte, vamos fazer hoje uma live incrível, só esperando a Priscila chegar para que a gente possa soltar o verbo, abrir o verbo, que ela tem uma proposta muito linda e ela melhor do que eu, vai falar um pouquinho a respeito dessa situação. Você que está entrando agora, eu peço algumas coisas para você, esquenta essa live com o coraçãozinho que você tem aqui, ó, vai apertando, deixa eu ver se você escutou já. Aperta o coraçãozinho, porque eu quero ver o coraçãozinho subindo na tela aí. E você também que está chegando, pega o aviãozinho, manda para algumas pessoas, que pode ser que esse tema de hoje salve vidas. Pode ser não, ele vai salvar vidas, né? Que a gente vai falar muito dessa situação de abrir o verbo. Então, espero que a Priscila aí esteja acordada, já disposta, porque ela vai abrir o verbo e vai ser muito bacana. Aí, olha o coraçãozinho chegando. Muito obrigado para quem escolheu prestigiar, apertando esse coração. E também uma das coisas que a gente sempre fala, participe, né? Participe fazendo perguntas, participe interagindo, que vai ser bem legal essa situação. A gente vê que muitas pessoas têm uma dificuldade de se comunicar, não só diante de redes sociais, vídeos, essas coisas todas, mas às vezes na própria casa a pessoa não tem a habilidade de se comunicar porque existe algum critério que fez com que essa pessoa ficasse impedida de abrir o verbo. E é isso que a gente vai falar com a Priscila, que chegou agora, né? Então eu peço a gentileza que a Priscila faça aí a solicitação, apertando esse maisinho aqui para participar ao vivo comigo, e vamos deixar ela mais do que qualquer uma pessoa que é uma autoridade no assunto, né, sobre o Abra o Verbo. Ela vai falar e a gente vai aqui ficar batendo papo, interagindo e fazendo com que você se sinta cada vez mais capaz e mais feliz e mais próspero para você poder abrir o verbo. Então vamos lá, agora chegou a nossa convidada de hoje. Priscila Cíntia, a minha grande amiga, um presente que esse ano me deu aqui para que a gente possa estreitar relacionamento com as pessoas bacanas. Aí, cara, muito bom dia, Priscila, senhorita. O que Tá você me vai ouvindo bem? falar para mim? Tá me ouvindo bem, Gustavo? Ouço bem, você me ouve bem? Também. Bom Ó, dia. bom dia, querida. Me conta tudo, não me esconda nada. O que você anda fazendo além de sucesso? O que você está aprontando aí? Conta para mim. Abra o verbo do fundo do coração. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, Gustavo. É uma honra, né? Como você disse ontem, eu me sinto honrada por toda a confiança. Eu sei que seu público é um público selecionado. Tem muitas pessoas que têm um público, né, misto, tem um público de vários, né, de vários segmentos, e seu público é um público seleto. E eu admiro isso, eu respeito isso. De uma forma extraordinária, você tem transbordado sobre a vida de muitas pessoas
em lugares específicos, é assim que eu chamo. Peculiarmente. Ontem alguém Peculiarmente, falou, por isso que você está aqui comigo, saiba disso. ontem alguém falou comigo assim, Priscila, como eu vou fazer para as pessoas me aceitarem? Aí eu falei, primeiro você se aceita. Caramba, essa linguagem Primeiro você, primeiro você aceita que você é peculiar. E perfeita. quem vai estar com você são pessoas peculiares. Perfeito. Porque, na Pessoas que verdade, têm. os dispostos se atraem. As pessoas precisam entender. Esse foi o comando divino, né? Que ele fala o seguinte: nosso grande mestre Jesus Cristo ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E o que está no meio de Deus é o eu, né? Que nós precisamos estar bem com a gente mesmo. Aí a gente muda. Isso é científico, não é nem esotérico, que quando a gente cria um campo eletromagnético, não tem jeito. E o campo eletromagnético ele é fruto do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente age, do que a gente fala. Tudo isso constitui uma egrégora, uma energia, um fator atrativo. Então, se as pessoas que estão convivendo ao teu redor, se você não se sente bem, o catalisador não são as pessoas, é você. Por isso que hoje a gente tem que ter... A hora que você falou o tema de ontem, eu já estava te enchendo o saco para você participar aqui comigo, por isso que você é uma pessoa peculiar, então uma pessoa especial, uma pessoa que merece estar tendo a oportunidade de abrir o verbo. Por isso que eu acho justo você hoje aqui abrir esse verbo, que está muito bacana a tua proposta. Quando você mandou aquele áudio explicando o que que era, eu falei, todo, não quero nem fazer nenhuma outra. Eu tinha feito uma observação, eu falei, para, tchum, tá aqui, abra o verbo. Então, Pri, o que que eu vou te pedir? A gentileza. Primeiramente, porque a gente fica muito mais íntimo e as pessoas ficam muito mais conectadas quando a gente sabe com quem está falando, né? Então, primeiro que a gente já sabe com quem a gente está falando. A gente está falando com uma pessoa que tem imagem e semelhança do divino, e você que está escutando é a mesma coisa. Porém, nós estamos vivendo o personagem na Terra. É interessante a gente saber qual é o personagem que você está vestindo hoje. Eu sou Priscila Cíntia. Ah, o que você faz? O que as pessoas que estão chegando aqui veem hoje? Conta. Vamos lá. Eu sou Priscila Cíntia, a imagem e semelhança do Criador. E hoje de manhã eu estava falando com o Senhor a respeito do que ele falou com Jeremias. Antes de que você fosse formado no ventre, eu já conhecia você, já sabia seu nome, sabia sua história e sabia tudo que você seria. Eu estive professora no Brasil, na educação pública, por 13 anos. E hoje eu estou escritora e palestrante. Né? Estou como ativadora de potenciais, escritores e palestrantes. Né? E também estou como corretora imobiliária em Alphaville, imobiliária de alto padrão. Aí você pergunta o que que uma coisa tem a ver com a outra. Né? A minha resposta é a multiforme graça de Deus. Deus é multiforme. Não impede em nada que eu viva nessa vida também muitas formas. Tá? Existem muitas maneiras de se viver, muitas maneiras de engrandecer o nome de Deus, de engrandecer o nome do Senhor. E eu estive de igual modo e estou ainda atuando num campo que se chama um campo missionário, né? Desde 2009. Que tipo de missão que eu faço hoje? Obedecer. Eu tenho aquele princípio bíblico que diz: obedecer é melhor do que sacrifício. Deus não está interessado em quantos jejuns você faz, em quantas renúncias você faz do seu ego. Não. A obediência, quando ele te propõe algo e você obedece imediatamente, isso é o que interessa. E na etimologia da palavra, eu adoro obedecer, né? Porque nada mais é. As pessoas só. Vale a pena um parênteses, Pri, desculpa te interromper, porque eu acho que o que vai facilitar o desenvolvimento humano é quando as pessoas entendem a comunicação. Né? Então, o que acontece? Está falando do obedecer, é sensacional. Realmente, obedecer deveria ser
a prioridade de todo ser humano. E todo mundo tem a chance de obedecer e fazer uma vida digna, próspera e feliz. O que significa a palavra obedecer? A gente tem que diferenciar, assim como também a disciplina. A gente às vezes fala o seguinte: eu tenho que obedecer porque meu pai manda, eu tenho que fazer, né? A gente está comparando o nosso pai terrestre, que é o do nosso dia a dia, que é uma pessoa limitada assim como a gente, tem as experiências dele, tem as dores dele, e às vezes, tipo assim, ele mandava: arruma a cama, moleque, não sei o que, senão vai apanhar. Ah, mandava não sei o que. Então a gente tinha que ser obediente, porque senão a gente seria castigado. E essa obediência não é o que a Priscila com certeza está querendo dizer. Essa obediência aí, ela está querendo dizer da etimologia da palavra, ou seja, aonde surgiu a palavra obediência, que ela significa saber ouvir. E existe uma vozinha dentro da tua cabeça que é muito sábia, que muitos dão o nome de Deus falando com você. Que pode ser sua consciência, pode ser o que você quiser. Quando você sabe ouvir, pô, veste aquilo, não veste esse. Caramba, você começa não vou, não quero saber, daí você vai lá e veste outra coisa, você se dana. Ou você faz o caminho, você se dana. Quando você começar a perceber que essa vozinha, que é a voz de Deus, é a voz dessa consciência máxima, vida, você se torna o obediente que ela está falando. Você está sabendo ouvir. E quando você sabe ouvir esses comandos, que não tem dúvida, não traz sofrimento, não tem nada, tipo assim, traz sofrimento sim. Né? Porque o É ego faz, dolorido. dói o ego, né? E aí você acaba sofrendo um pouquinho. Mas quando você discerne o que é o ego, você entende que te habita, obedecendo essa voz que fala dentro de você, você vai ver o seu caminho prosperar. E você pode ter multiforme, não tem problema. Desculpa só fazer essa observação, Pri. Falei besteira ou não? Tranquilo, tranquilo. É E aí eu interessante que só quis muitas deixar pessoas. claro aí as pessoas. A pergunta que segue na sequência, Gustavo, é como ouvir? Eu tenho uma mentoria, inclusive essa noite nós vamos abrir a segunda turma dessa mentoria. Se chama Abra o Verbo. E é Abra o justamente o verbo. tema, isso, justamente Boa. o tema da live de hoje. E aí as pessoas falam assim: Priscila, mas como assim abrir o verbo? Isso é muito comum. Tem muita gente falando por aí. Tem muita gente abrindo a boca e falando para os cotovelos. Tem muita gente falando. Tem muita gente abrindo lives, tem muita gente abrindo vídeos no YouTube, tem muita gente falando. Sério, tem muita gente falando. Mas o Senhor falou ao meu coração que a maioria não fala o que realmente é para ser dito. As pessoas muitas vezes preferem falar aquilo que eles conhecem mais, aquilo que eles administram, do que aquilo que é a vontade de Deus para essa geração. Perfeito. O que é o que eu chamo de não só de transbordo, mas você se conectar com o Senhor e saber qual é a sua essência. Quando Deus falou com Jeremias, Deus falou: eu te conheço antes da fundação do mundo, garoto. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu sabia quem era você. Então, quem melhor do que ele para falar com você sobre você? Me responde. Não há Quem nada melhor. E melhor? aí, Do que como ele? que nós conseguimos abrir o verbo de qualidade, tá? E como que nós iremos identificar qual é a verdade e a mais pura vontade dele na nossa vida? Como que a gente consegue descobrir isso? Então, vamos lá. Primeiro, Gustavo, que eu tenho acompanhado muitas pessoas. São 13 anos dentro de sala de aula acompanhando pessoas e orientando eles a se conectarem com o Criador para serem pessoas plenas, para viver uma vida de paz. E tudo que o Senhor tem colocado no meu coração é o seguinte: a vontade dele, 99% das vezes, não se parece com a nossa. Não se parece. Aí você fala: como assim? Porque é sempre um desafio, Gustavo. E o seu corpo, o seu cérebro vai buscar o conforto. A sua racionalidade vai buscar o conforto sempre. E a voz do Criador para nós é confronto. Não é conforto. Olha que interessante. E aí, na Presta atenção, maioria galera que está das aqui vezes, assistindo. não é o que É você confronto gostaria.
não é conforto. Guarda isso. entendeu? Na maioria das vezes não é o que você gostaria, mas é o que é necessário para o seu crescimento. É o que é Perfeito. necessário para o seu desenvolvimento. E a É zona isso de que a gente está conforto não falando. traz crescimento para ninguém, né? Oi? A zona de conforto não traz crescimento para ninguém. Nunca, nunca. Um dia eu falei para um aluno meu, eu falei o seguinte, falei, filho, se você soubesse o trabalho que o seu organismo tem para processar essa bolacha que você está comendo, você não comeria. Com Ele certeza. falou, como assim, professor? Eu falei, tudo dá trabalho, querida. Tudo é trabalhoso na natureza. Não tem nada na natureza que não seja esforço, que não seja algo que vai romper. Uma das coisas que eu gosto de falar, e é bom deixar claro aqui junto com os seus pensamentos, que faz todo sentido, às vezes quando a gente pega, nem todo mundo teve a oportunidade de se lembrar ou de estudar na física, tem a forma do trabalho, que é um T com rabinho de camaleão assim, né? E aí o Eu que que lembro. acontece? O trabalho, o que que ele é? O trabalho é esforço que gera deslocamento. Isso é trabalho. É física normal, física clássica. E eu preciso, se eu tenho um objeto e eu quero deslocar ele para o lado, eu tenho que colocar um esforço que vai gerar um deslocamento. E assim é a nossa vida. A gente precisa colocar tudo, tem que ter esforço para deslocar da onde está indo para onde a gente quer ir, e esse movimento gera desenvolvimento. Eu Tá? vou te Faz dizer, sentido isso? Não Gustavo, faz? eu vou te dizer, É, exatamente. Eu vou te dizer que eu falo para eu conversando com Deus, eu falo, o senhor é muito doido. Porque na maioria das vezes, quando eu quero me mexer, ele fala: não, fica quieta, descansa. olha aí que interessante. Aí, na maioria das vezes, quando eu quero ficar quieta e descansar, ele fala: se mexe. Adorei, adorei. É umas coisas assim que você fala: É meu bem assim Deus do mesmo. Não, mas céu. não é isso. Eu acho que não é um pré-requisito da PRI. Eu acho que é de todo mundo. Se todo mundo prestar atenção, é bem assim. Exatamente, é porque ele não te quer. Tipo, não é que ele quer confortar você, ele quer confrontar você. É pro seu crescimento. Eu chamo de semente da eternidade. Ah, no meu livro se chama A Menina que Amava o Vento. E muitas pessoas, muitas, eu arrisco dizer para você que milhares e milhares de pessoas por esse planeta têm sufocado a semente da eternidade. Que é a semente da eternidade? É aquilo que o Senhor projetou sobre você desde antes da fundação do mundo. Está plantado dentro de você. É algo que, na maioria das vezes, as pessoas tentam sufocar. De que forma? Deixa eu só. Marília entrou aqui. Marília, sua linda, tô te esperando aqui em Alphaville semana que vem. Olha a estratégia do céu. Olha só. Todas as formas que Deus puder usar para o seu crescimento, para conectar a Ele, tá? Conectar a Ele. Fazer uma religação, que a gente chama, né? Para fazer uma religação com Ele na eternidade, Ele vai fazer, querido. E tem gente que fala assim, A eu não consigo religação é ouvir a voz de nossa Deus. parte, da nossa parte com ele, porque ele sempre esteve conectado com a gente. Exatamente. Né? Olha, tem uma passagem na Bíblia que eu sou apaixonada, que fala assim: com amor eterno eu te amei, e por isso com bondade eu te atraí. Perfeito. Deus sempre faz isso, ele constrange o ser humano com tamanha bondade. Ele Ele é amor constrange, puro. ele Né? cerca você com bondade. Tem gente que fala assim, não, mas comigo só acontece desastre, só acontece catástrofe. Eu sinto muito te informar que comigo não é assim. Talvez porque os entulhos e as coisas que você tem deixado entrar no seu coração têm sufocado a semente da eternidade em você. Tudo o que vem para o seu coração e você permite ou exalta a semente da eternidade, faz com que ela se desenvolva, se desabroche, se torne árvore frutífera, ou faz com que ela seja sufocada. Você só tem essas duas opções. Você escolhe sufocar ela ou você escolhe desenvolver ela. Agora eu pergunto para você,
Gustavo, você lida na natureza? Você planta alguma coisa? Gosta de plantar? Hoje não, mas eu já fiz bastante disso já. Já teve Eu essa morei no experiência? Amazonas, né, Fê? Morei no Amazonas, Ai, eu cuidei toda a garota! fazenda lá, plantava braquiária, brisantão, fazia uma porrada de coisa lá pro gado também, a gente tinha que fazer alguma Meu coisa. Deus do Tive céu, que viver cara, eu não algumas sabia. experiências, tá vendo? Isso faz muita diferença para qualquer ser humano, assistir o desenvolvimento de uma planta. Por quê? Porque ninguém sabe a dor da semente. Como que ela faz o processo de germinação, né? Uh-uh. Assim Ninguém como imagina. mas todo mundo imagina a borboleta. Do mesmo jeito que a borboleta eclode de dentro do casulo, é a mesma força que a semente tem dentro quando ela está ali, né, recebendo a energia da terra para ela ser germinada. É a mesma coisa. E assim como também foi dolorido Exatamente. para você e para tua mãe, o seu parto, né? A gente também. Exatamente. É tudo o Nada mesmo foge processo. desse ciclo. Não Nada tem foge jeito. desse ciclo. E o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal, também é um processo de eclosão. A pressão que você tem dentro precisa ser maior do que a pressão de fora. Com certeza. O que está O dentro de você ovo é precisa fluir muito assim, mais. o pintinho só sai de dentro do ovo quando ele pum, ele já tem que explodir aquele negócio, não tem jeito. Exata, não é É só a isso que é. borboleta. Não Não, é todo só a mundo borboleta, é tudo. Tudo que está em desenvolvimento, tudo que está em crescimento, tudo que está em vem de processo de dentro para transformação. fora. Exatamente. E o interessante é que eu cresci dentro de uma igreja evangélica, né? E eu cresci ouvindo muitas ministrações dizendo: Deus transforma, Deus faz, Deus age, Deus transforma, até o dia que eu fui ler a Bíblia. Quando eu fui estudar a Bíblia, eu cheguei num capítulo em específico e fiquei chocada. Romanos capítulo 8. E Paulo fala assim: não se conformem com esse mundo. Não se conformem com o sistema. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. 8:12. Quando eu li isso, Gustavo, quando eu li isso, eu mudei completamente meu estilo de vida cristão. Completamente. Eu tinha 13 anos de idade. Que bom que você despertou logo nessa idade. Eu fiquei chocada e falei com ele. Eu falei: peraí, então o que eu tô fazendo na igreja? Porque eu achei que era responsabilidade sua. Eu achei que era você que ia me transformar. E aí eu vi ele falando claramente ali: não sou eu, é você. Pela A renovação da decisão é vossa mente. sua, o passo é seu, é automaticamente transformai-vos, é a eclosão, é você fluir de dentro para fora, é você cair para dentro de você e ver o que está sufocando a semente, porque tudo o que estava para ser feito ele já fez. Tudo o que estava para ser feito ele já fez. Inclusive Todas as condições do universo. tudo que irá ser descoberto, inventado, já está tudo feito, pleno e perfeito, que ele já é uma obra acabada. Porque perfeito Exatamente. significa obra acabada. E o único perfeito é Exatamente. ele. Nós não somos obras acabadas porque estamos sendo feitos a cada dia. Entendeu? Então, quando Exatamente. você entender isso e você entender que o iPhone ele existe, ele não foi inventado em 2000 pelo Steve Jobs. O iPhone já foi inventado junto com o homem. Ele só tinha sido descoberto. Estava coberto e foi descoberto. Né? Então, Eu tem acho muitas. lindo isso em Deus. Não é? Eu acho lindo isso. É Olha, por que que eu maravilhoso. tô dizendo aqui para você abrir o verbo, Gustavo? Por que que eu falo para as pessoas abrirem o verbo? Marília tá aqui, ela é uma prova disso. Ela é uma empreendedora da Paraíba, que eu tive o prazer de conhecer aqui em Alphaville. E ela esteve comigo na minha casa e nós estávamos conversando sobre isso. Ela falou uma coisa para mim. Ela falou: Priscila, eu tenho livros prontos e eu não consigo finalizar. Eu não estou conseguindo fluir, fazer finalizar esses livros. E eu falei: é porque o que você está escrevendo provavelmente. Oxe, meu Deus do Chegou céu! quem veio visitar a gente. Fala bom dia, pessoal. Oi! Tudo bem? Meu Deus!
Tá Bom friozinho, ela dia! quer ficar no quentinho. Vou deixar ela aqui no meu colo, no quentinho. Pronto. Bom dia a todos os nordestinos. Isso. Seja muito Samari. bem-vindo. Então, e nós conversamos sobre isso e ela me falou que tinha um horário específico do dia que ela sentia uma necessidade de estar sozinha, ela com ela. Sozinha. E eu falei, Marília, busca ouvir a voz de Deus nesse horário do dia, porque ele vai te mostrar exatamente o que ele quer que você escreva, o que ele quer que você fale. E ela fez isso e teve sucesso. E não é só a Marília, todas as pessoas que fazem, têm resultado positivo. Por quê? Porque na maioria das vezes o que você tem feito até agora é por causa da aprovação de A, aprovação de B, por causa de uma situação. É o que é mais viável, é o que parece ser melhor. Não é assim que funciona. Se Deus colocou uma mensagem no seu coração, se o Senhor colocou algo na sua mente, ela já está aí. Você não precisa procurar fora. É isso. Você não precisa procurar nada fora. Você não precisa ficar modelando. Tem gente que vira papagaio. Sabe? Ele sabe só repetir o que falaram. Coloca a sua essência nas coisas. Coloca aquilo que é perfeito em Deus. O que é que Deus colocou em você? Sabe? O fluir seu, né? Eu e Gustavo nos conhecemos por causa de amigos em comum. E o Gustavo acompanhou um processo de eclosão que eu acompanhei, né? Que eu acompanhei por um tempo. Isso faz parte do desenvolver, do sair para fora. A pessoa é introspectiva, ela tá dentro de si, ela tem conclusões próprias, ela tem autoanálise, ela tem e não bota para fora. Deixa eu te dar um detalhe, quando você começar a colocar para fora, você vai crescer muito mais. Porque você vai passar a se reconhecer no outro. Você vai começar a se entender, a se interpretar no outro, naquele que te ouve. E às vezes as pessoas falam, Priscila, eu tenho muita coisa para colocar para fora. Então começa. Começa porque senão você corre um sério risco de se deprimir. Sabe por que tem tantas pessoas em depressão? Porque tem sofrido pressão demais de fora e não tem botado pressão de dentro para fora. Cada pessoa tem uma mensagem para entregar ao planeta. Cada ser vivo tem algo para ensinar e tem a aprender. E todas as vezes que você decide compartilhar aquilo que está dentro de você, que queima dentro de você, que o seu coração vai transbordar na vida da outra pessoa. Priscila, é só através da fala? É só através da linguagem falada? Não, 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 não. A arte, toda forma de arte, é uma forma de expressividade da alma. Toda música, forma pintura, artística. qualquer coisa, um Toda. teatro, qualquer coisa que você queira fazer Toda. que tenha manifestação artística. Toda. É a É expressão uma do divino. expressão da sua alma para o universo. Não deixe de viver isso. Enquanto você E está o aqui, porquê enquanto que as você está com... pessoas bloqueiam esse fluxo? Oi? Qual é a principal preocupação das pessoas e bloqueiam esse fluxo, seja ele inconsciente? Provavelmente vai ser muito mais um processo inconsciente que ela está bloqueando. Porque conscientemente ela até Sim. gostaria de colocar para fora. O que faz com que elas se sintam bloqueadas? 99% das vezes necessidade de aprovação. Ou seja, na verdade, o que tem por trás da necessidade de aprovação? É a insegurança em si mesmo. Exato, é a tua autocrítica. Autocrítica, Exatamente. porque você está preocupado com o que o outro vai pensar de você. Você não sabe, você não está dentro da cabeça do outro, mas você está dentro da tua cabeça. A tua cabeça tem uma hora inimigo, como pode ser uma hora aliado. Então, quando eu começo a deixar de trabalhar a autocrítica e eu passar a praticar a autoanálise, e eu entender que o eu sou, que habita em mim, já tem todas as respostas e eu sou divino, se eu sou autocrítico, eu estou sendo crítico com Deus também. Entendeu? Se eu sou imagem e semelhança dele, como que eu posso ter a capacidade e a competência de criticar a Deus, sendo que ele é pleno, perfeito e completo? Então, quando as pessoas mudarem esse olhar
e olhar para dentro de si como uma pessoa que está experimentando, experienciando e trazendo várias outras coisas, sem se preocupar com as respostas e as reações alheias, você vai mudar a tua vida. O que você precisa sim ter é percepções sobre o comportamento das outras pessoas quando você soltar o verbo. Você abre o verbo, porque você vai perceber se é para este público que eu tenho que falar, se é para esse, tal, porque você é uma pessoa especial falando com pessoas especiais. Mas cada um tem as suas tribos, cada um tem as suas conexões, cada um, por isso um gosta do Corinthians, outro gosta do Palmeiras, outro gosta do Flamengo, não importa, mas você vai achar a tua galera que precisa se conectar com aquilo que você está falando. Mas isso só acontece quando a gente abre o... Abre o verbo. É isso, aí, Existe o verbo dentro de você. João capítulo 2. João O capítulo verbo você 1. fez o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre Hum, nós. hum, Ele não só habitou entre nós, depois que ele ressuscitou, ele é vivo em nós. Então ele é o interessante verbo isso. vivo em nós. Todas as vezes que você ouvir a voz, você sinceramente se conectar com ele, ele vai fazer fluir através de você o que ele realmente quer que você faça. Então, só me responde, se existe um manual de instrução para máquina chamada ser humano, por que que tá a bagunça que tá? A O gente já falou Criador deixou disso. o manual de instrução. O manual de instrução Uhum, está dentro de nós mesmos. uhum. Só que ninguém vai para dentro, todo mundo está preocupado com o que está fora. Quando o Eu, pessoal começar a eu sorri caminhar às para vezes, sabe? dentro, Eu sorri às vezes quando eu vejo as explorações em Marte. não, todo Dá mundo está vontade de querendo cada vez sorrir. mais longe. Cada vez mais longe, em vez de ir para dentro. Sabe que tem uma metáfora, né, que falam que os deuses estavam conversando. Ele falou, como que a gente pode esconder um segredo da humanidade? O segredo da vida plena, próspera e feliz, de toda a dignidade, de tudo que é de maior. Aí eles estavam lá conversando, essas coisas todas, aí falaram, vamos colocar no espaço. Aí ele falou assim, não vamos colocar no espaço não, porque vai que os caras descobrem um foguete, descobrem como ir para Marte, e eles vão achar esse segredo. Deixa quieto. Vamos colocar no fundo do mar. Ah, mas vai que os caras inventam lá o submarino, atômico, e eles vão achar. Ele falou assim, qual é o melhor lugar da gente esconder esse segredo tão maravilhoso? Vamos colocar dentro do coração deles. Eles nunca irão para lá. Então, aí o segredo está aqui dentro da gente, a gente sempre está procurando fora, mas a resposta está dentro. Por que que eu faço a live às 6h33, dona Priscila? Você sabe? Não. Mateus 6,33. Buscar em primeiro De lugar vocês. o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Aí lá em Lucas 11 ele fala, onde está o reino de Deus? Ele pergunta para Cristo. Ele fala, não está lá, não está lá, não está ali. Aonde está o reino de Deus? Está Dentro de entre nós. nós, dentro de nós. Entendeu? Então quando as pessoas começarem a entender que o que eu faço aqui é justamente um acordar cedo, o ato de acordar cedo, mas é para um despertar para uma vida, para começar um dia de uma forma diferente, para você começar a buscar no lugar certo que é dentro da gente. E aí quando eu vou para dentro, fica muito mais fácil para eu abrir o verbo. Você Faz falou aí, sentido isso, Pleno? eu lembrei de uma situação na minha vida que desde a infância eu sempre fui inconformada com o tipo de aprendizado que eu recebia na educação pública, no ensino básico. E eu gostava, sempre gostei muito de aprender. Então, minha vida toda foi dentro de escola pública e eu gostava de aprender e gostava de ensinar. Eu alfabetizei meu irmão, 2 anos mais novo. E ele foi entrar para a escola mais novo justamente por causa disso. Ele entrou aos Você 5 fala, anos você de levou o idade processo, já. agilizou a vida dele, né? Isso, ele entrou aos 5 anos de idade já sabendo ler, escrever e ajudando o professor a educar os meninos na sala de aula. Eu brinco com ele, eu falo pra ele que até hoje é visto como ET. Mas assim, o que que me ativava antes de sair pra escola? Ó a doideira. Eu assistia o Telecurso 2000, que Sensacional. era um E passava programa que cedinho, era hein? passado. Hã? Passava cedinho. Bem cedinho.
E aí eu ligava a TV para assistir Só qual que que era a você matéria. já assistiu o Telecurso 2000. Para mim, eu assisti o Telecurso primeiro grau. Ela falava assim, mais para trás um pouquinho, tá? Era bem E interessante. você falando aí me fez lembrar. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Na minha memória eu não tinha sido ativado, não tinha conectado isso ainda. Como isso fez diferença para mim, porque eram disciplinas de colegial, né? De já saindo para a universidade. Telecurso segundo grau. Telecurso, Isso, é isso aí exatamente. mesmo. E Telecurso às vezes 2000 eu já não foi no tempo entendia dos quase 2000. 2000 nada eu já do que estava estava casado sendo já. explicado. Oi? Foi o Telecurso 2000, foi na época dos anos 2000, eu já estava casado já nessa época aí. Mas Eu não antes já entendia tinha. quase nada do que estava sendo explicado ali, Gustavo. Mas eu sabia que em algum momento eu ia ouvir falar daquilo. Falei, em algum momento eu vou ouvir falar disso na escola. E muita coisa eu não ouvi, tá, na escola mais, porque, infelizmente. Mas as coisas ficam gravadas na sua mente. Seu relógio biológico é assim, né? Aquilo que você tá Sabe aí quando que foi o telecurso descansado. inventado? Foi em 1978. Tá? Caramba. Pela Fundação Roberto Marinho, era produzido com a parceria TV Cultura, e ele era os ensinamentos do primeiro a terceiro colegial, que hoje é o tal do ensino médio, né? Trabalho extraordinário, extraordinário, É isso aí. extraordinário. Usava teatro e de uma forma Era formidável assim, lúdico. para a educação. Então é isso. Eu acredito que todos nós precisamos nos conectar com o Criador para saber exatamente o que falar, para saber exatamente como se expressar. Ô, Essa Pri, eu vou parte falar para artística. você. Isso é muito lindo, eu adoro escutar isso, quando eu converso com o Rico, com você, essas coisas todas. É exatamente esse o meu desafio aqui, como uma pessoa que ama o comportamento humano, que ama a Deus em primeiro lugar, né, e ama o próximo como a ti mesmo, por isso que eu sou uma pessoa que busco me resolver e entender um pouquinho, porque eu me entendendo facilita eu contribuir para a percepção nova das pessoas que a gente se encontra, né? Então, por exemplo, fazendo live, não sei o quê, ou a gente cruzando pela vida, ou as pessoas contratando o meu serviço, meu treinamento, minhas palestras, essas coisas todas. E eu falo para você, minha dinâmica é justamente ser um decodificador, ou seja, um facilitador na mensagem. E aí, quando você chega e você fala o seguinte, o Senhor disse, daí eu estou conversando com um judeu, eu estou conversando com um ateu, eu estou conversando com um XPTO qualquer. Como que a gente poderia fazer com que essa pessoa entendesse? Porque tudo é a mesma coisa. Tudo. No fundo, é a mesma essência, todo rio vai para o mar. Tem um rio que é mais fininho, outro rio é mais largo, tal, não sei o quê, mas tudo corre para o mar. Qual seria uma maneira que você se sente confortável ou você manteria dessa forma mesmo, falando, para o quê? Para que pessoas se sensibilizassem e falassem, porra, deixa eu escutar essa menina. Daí eu vou abrir o verbo para ela. Como que a gente poderia, porque às vezes parece que existe um linguajar comum entre pessoas que falam a mesma língua dentro de um universo como, por exemplo, o protestantismo. Né? Essa linguagem ela é muito pertinente essa daí. Então, para a gente abrir o verbo e abrir realmente o verbo para chegar a conectar com pessoas, para daí eu falo o seguinte, porra, Senhor, quem é o Senhor? O Senhor é a tua consciência? O Senhor é uma voz que fala bem de você? O Senhor é Deus? O Senhor é... Como que é? O que você que está vindo para abrir o verbo agora, abra o verbo comigo? Você acha Então vamos necessidade de lá. fazer ajuste ou não tem necessidade de soca a bota do jeito que está aí? Como que fala Vamos para lá. mim? Eu sou criacionista, né? Uhum, E protestante, sim, mas cristã acima de tudo. uhum, Todos os desafios que o ser humano enfrenta dentro dele mesmo são resolvidos completamente se ele tiver uhum. coragem para se conectar com o Criador e saber a verdade a respeito do universo. Porque o que Isso. eu tenho encontrado pessoas que se dizem ateus, que são céticos e que não têm coragem. Priscila, como assim não tem coragem? Não tem coragem de Foge. desafiar o Eles Criador. fogem. Ó. Como assim desafiar? Não estou falando para você afrontar a um ser que você nem sabe se existe. Não é isso. O meu desafio para você é o seguinte:
pratique só uma coisa. Livre de qualquer formato religioso. Livre de qualquer formato religioso. E quando eu falo qualquer formato religioso, eu estou falando também livre de padrões esotéricos, livre de padrões minimalistas, livre de padrões naturalistas, livre desses padrões, tá? Porque todo mundo acaba ficando preso para alguma coisa dessas situações que a gente foi crescendo escutando, seja no lar Exatamente. evangélico, seja no lar Eu cresci, católico. Gustavo, apesar da minha família ser tradicionalmente protestante, eu cresci junto do esoterismo, andando junto, né? No entorno de Brasília, na região da Chapada dos Veadeiros. Ali é a maior Então, quem concentração conhece de sabe esotérico que tem, né? exatamente, né, os padrões míticos que se tem ali na Chapada. Então, os meus colegas, os amigos, a família, né, eram predominantemente esotéricos. Trocava ideia E com o o gnomo, desafio, com o duende, todo mundo lá. exatamente, e o desafio que a maioria deles tem é também o desafio que muitos protestantes têm. É também o desafio que a maioria das pessoas que se declaram cristãos no Brasil tem. É o desafio de se desvincular da religiosidade. O desvincular da religiosidade para se conectar com a força que realmente rege o universo, isso é, meu Deus. Eu falo assim, meu Deus mesmo. É Porque desafiador, é bem desafiador. analisa você. Por que eu sou apaixonada em Abraão? Sou apaixonada. Você fala, por que, Priscila? Abraão, você pode falar o que Por for de que, Abraão, Priscila? mas ele era um louco, E aí, fale louco de mais. pedra. Hã? Fale mais sobre essa doideira que ele teve que fazer lá para entrar na história. Louco de pedra. A família dele era construtora de ídolos, né? E, por exemplo, a família dele ganhava dinheiro fazendo isso. Ele tinha todos os deuses do mundo antigo a seus pés. Todos. Tá? Porque a Mesopotâmia, a região de Ur, que é a região... Eu sou historiadora, tá? Esqueci de falar esse detalhe, a formação. E a região de Ur dos Caldeus, que é a região que Abraão saiu, é uma região completamente esotérica. E ele tinha contato e acesso com toda forma de adoração, toda forma de religiosidade daquela época. O que Abraão faz? Ele dá ouvido a uma voz desconhecida. Ele escuta a voz não falou com mais ninguém, falou só com ele. Só com ele, não falou com o pai dele, não falou com a mulher, não falou com os amigos, não falou com ninguém, só com ele. Ele escuta a voz e fala: sim, Senhor, eu vou obedecer. Tô indo, tô levando a minha família pro meio do deserto, pro meio do nada, para fazer não sei o quê. E vamos ver no que dá. Doido. Doido. Por quê? Porque ele queria algo maior do que o que ele tinha. Porque a única coisa que tinha no ser dele era sede por conhecer. Era sede por conhecimento. E muitas pessoas hoje se prendem à religião, por quê? Porque eles colocam o Criador dentro de uma caixinha, dentro de uma denominação, dentro de uma placa, dentro de uma crença, dentro de uma tradição, dentro de um dogma. Eles prendem ele lá e falam: agora eu encontrei. Agora não tem nada que me tira daqui. E cristalizam todas as formas possíveis que você quiser de pensamento. O ser humano tem essa habilidade estratosférica, é incrível. E essa habilidade incrível que faz com que você poupe energia e volte para a tua zona de conforto. Porque tudo que vai te fazer pensar diferente te gera desconforto. Tudo que é religioso é prático, Padrão, Gustavo. é padrão, é ritmo. Tudo que é religioso é prático. É um hábito constante, é algo que você repete várias vezes, é algo que você... Não te gera desconforto nenhum, não faz você sair de fora da Não, caixinha, né? é muito prático. Agora,
O que eu falo lá no meu livro é exatamente sobre isso, porque eu falo que Deus, ele me atraiu desde muito. Eu nunca me conformei, nunca me conformei com nenhum ensinamento que eu recebia. Eu sempre confrontei os ensinamentos. E se hoje eu os mantenho dentro de mim, é porque eles foram confrontados e eles foram aceitos. Eu confrontei todos eles. E eu vou te dizer, todas as religiões do planeta buscam o que é divino. Todas. Pelo quê? Por quê? Para quê? Para fazer essa conexão do ser humano com o divino, ok? Só que o que nós temos tido clareza nesse último tempo? Que é nítido, a mesma clareza que Abraão teve. Eu não preciso de nada disso. Existe uma conexão direta entre mim e ele. Eu não preciso de intermediação. Isso é louco. E é Quando o louco, ser sabe? Porque humano uma das coisas assume que esse comportamento. as pessoas precisam decodificar uma coisa tão doida, que a ciência endoidou de vez, né? Quando que a ciência endoidou? Eu não gosto muito de tatuagem, né? Mas olha, aqui tem o cérebro, o coração e aqui é o átomo que envolve, né? O átomo. Quando a ciência descobriu esse tal do átomo, os caras endoidaram. Por quê? Deus a gente não define como onipresente, onisciente e onipotente. O que significa isso? O onipresente é que está em todos os lugares. E eles descobriram que esse menininho chamado átomo, que é extremamente invisível, que a gente não vê, mas que dá forma a tudo, ele está em todos os lugares. E aí os caras fuçavam no átomo aqui, fuçavam o átomo lá na Conchinchina. O que era? O mesmo. Em todos os lugares. Então, quando as pessoas entenderem que a gente não precisa correr atrás de nada, que está tudo dentro, é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer. E quando fala assim, é religar a Deus, fala, porra, é religar a percepção. Porque se os cientistas chamavam o átomo, sabe do quê? Heregicamente, sacaneando o átomo de partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque os caras falam, meu, tá em tudo quanto é lugar, esse negócio é um deusinho. E não é que era a grande energia que habita em nós, que é 99,9% do átomo, é energia, não é matéria. Só que tem que juntar muito para fazer um grão de areia, né? Então, quando você começa a decodificar, fala assim, onde está Deus? Deus, ele está em mim, está em você e está entre nós. Então, nós somos parte dele. Tá? Eu não estou falando que eu sou ele. Eu sou parte dele. Ele é tão sábio que ele colocou ele em tudo. Tudo, 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 tudo. Então você não precisa buscar ele em nenhum lugar. Você precisa perceber ele, porque ele está em todos os lugares. Quando você aumentar o seu nível de percepção, você muda todos os seus resultados. Então, quando você perceber que você é um mini-deus que cria a tua realidade, que as merdas que você vive, ou as bênçãos que você vive, é fruto somente de você, porque ele está em tudo. E lá em Isaías, que é muito interessante, ele fala o seguinte, não há ninguém maior do que eu, ninguém do meu lado e nem ninguém abaixo de mim. Eu fiz o bem e o mal, a luz e a escuridão, ou seja, tudo está dentro do todo. E O todo é uma coisa interessante, só. Gustavo, que quando Jesus fala com os... Porque eu creio em Cristo como a imagem de Deus na Terra. E quando Jesus falou aos discípulos, ele falou assim, vocês precisam saber de algo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão fazer por mim. O que Deus, Mas isso através não, quem de Jesus... disse não foi Jesus. Não foi Jesus. Isso quem disse foi o Cristo. Exatamente. O que O Deus, Cristo. através... Jesus de Ali, Nazaré é um Jesus... cara, Jesus Cristo é uma outra versão dele. É isso Sim. que as pessoas têm que entender. O Messias, né? O que o Messias estava dizendo ali? Ele estava dizendo declaradamente: em Deus você faz todas as coisas. Fora dele, nada. Concordem ou não, tá? Aceitem ou não. Eu tenho visto milenarmente, seres humanos nadarem contra a corrente. Gustavo, ao contrário de que muitas pessoas dizem que tudo vai parar no mesmo lugar, eu não creio assim. Por quê?
Porque tem ser humano que ele gasta a vida dele toda dando braçada para subir, correr acima. Tudo vai para o mesmo lugar. O fluxo, o flow da energia, tudo vai para o mesmo lugar. Você está indo contra o flow. O que você está dizendo é o seguinte, não é que as coisas todas conspiram a favor, está escrito na Bíblia, tudo. Para aquele que teme ao Senhor, que teme o que é? Obedece. O que é obedecer? Saber ouvir. Então eu tenho que saber ouvir o fluxo para eu ir para lá. Só que se eu estou um tsunami está vindo para cima de mim e eu quero ir contra, aí isso daí não quer dizer que você não está indo para o mesmo lugar. Quer dizer, você está fazendo um esforço extra para ir contra. É sobre você. O flow é sempre o mesmo. Não tem jeito, o flow é sempre o mesmo. O que eu tava dizendo antes é sobre uma simples coisa, tá? Resume isso em contemplação. Tudo o que eu aprendi em Deus, nele, eu aprendi observando. Tem pessoas que falam assim... É a segunda maneira mais sábia do universo de você desenvolver conhecimento. A primeira é mais praticada por todos os seres humanos. Eu conheço 3, tá? Pode ser que existam mais. Eu, dentro da minha ignorância, dentro do meu pequeno campo de observação, eu conheço 3 maneiras de você se desenvolver e evoluir muito grande. A primeira é mais usada por 98% da população mundial, é a experiência. O que é experiência? Bate cabeça, aprende. Bate cabeça, aprende. Vai ficar se danando. A observação, adorei, Pri, ver uma jovem, bonita, inteligente, empreendedora, multifacetada, fazendo uma observação dessa, porque a observação é muito mais sábia. Cara, eu tô olhando, a Pri tá fazendo a merda, eu vou fazer pra quê? Eu tô olhando, ela tá fazendo certo, opa, interessante, papai, opa, vou imitar. Modela. Modela. A observação é um segundo padrão universal de desenvolvimento que é muito pouco usado. Então você tanto pode modelar quanto você pode recusar o modelo, porque você vê os resultados através das situações que as pessoas estão fazendo. Então a gente encurta a nossa evolução. É muito bom. O que eu estou fazendo aqui para você? Eu estou fazendo o primeiro passo, a observação. O segundo, execução. Então não adianta, não tem frutificação nenhuma se você não executa aquilo que você observou Com como certeza. lei natural. Então, eu observei, eu vi, ou faço ou não faço. Mas alguma coisa a gente tem que eu estou fazer. propondo para qualquer pessoa, qualquer indivíduo, sendo cristão ou ateu, sendo independente da sua crença, independente daquilo que existe em você, hoje, como disposição mental, se você observar a natureza e você for corajoso o suficiente para desafiar o Criador no autoconhecimento a partir da natureza, você pode ter certeza que ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. É muito mais interesse dele do que seu. É Concordo. muito mais. Tem gente que fala assim, Priscila, como eu faço para ouvir? Silenciar as outras vozes. Essa mente Cai para dentro inquieta. de você e silencia o restante. O negócio é que tem tanto ruído, sabe aquele negócio, aquela frequência de rádio? Tem tanta chieira, tem tanto... Nossa, Pai Eterno, tem tanta chieira que a pessoa não se conecta com ela mesma. Ela não se conecta com a fonte que é natural, sabe? Eu falo, Deus me deu vários presentes na vida. E um deles, ele me dá presente todos os dias. Um deles que ele me deu é essa habilidade de contemplação da natureza. Vou falar para você uma só. Tem gente que fala assim, mas eu moro em São Paulo e não tem como contemplar essa selva de pedra. Olha para cima. Olha para cima. Mas o contraste dessa selva de Só pedra linda com o que é que ele traz pra gente, o céu, por exemplo, é a coisa mais linda também. Eu acho que a contemplação, ou esse fato de você achar beleza onde é um lugar inóspito, porque se você observar, eu canso de ver borboleta na cidade de São Paulo. Eu moro no meio da selva de pedra. E eu vejo borboleta todo santo dia. Aí eu falo para as pessoas, vocês veem borboleta? Você tá louco, né? Borboleta eu vejo todo santo dia. O que eu encontrei aqui andando pelo meu bairro, que é pica-pau, maritaca, pica-pau no meio de São Paulo. Meu Deus. Eu vi um ninho de pica-pau com os pica-pauzinhos aparecendo numa palmeira que ela estava meio seca, no meio da República do Líbano.
Nossa. Né? Então, olha isso, tipo assim, mas o que que é? O ato de contemplar, praticar a tua presença, uma sensação oceânica. O que que é a contemplação e sensação oceânica? É você estar presente no presente, vivendo a magnitude dele em você, e você começa a ver coisas que você não via que estava na tua cara, né? Então as Você pessoas presta precisam ter atenção essa. nesse ciclo e literalmente você encontra recursos, saída. Porque Deus está em tudo quanto é lugar. Tudo. Olha, E isso é eu sensacional. vou citar a Bíblia de novo porque não tem nada que não tenha resposta nela. A Bíblia diz que Deus criou o jardim e depois fez o homem. Uhum. O que poucas Por pessoas último, analisam é que ele fez primeiro a semente, depois ele fez chover. então, entendeu? Tem uma Ó, esse é o daí do sequência caramba. lógica. A provisão de Deus, que você chama de provisão, ela já existe antes de você. Já estava tudo por sua disposição. Você foi colocado no universo depois que já existia a provisão. Então a pessoa fica Então não existe desesperada. escassez. Exatamente. A pessoa fica desesperada por algo. Eu vou te dar um exemplo. Quanto tempo a gente ainda tem, hein? Que eu tô falando pra caramba. Na verdade, eu procuro não temos limite de tempo, teoricamente, mas eu procuro manter em 1 hora, porque para que fique, para as pessoas conseguirem assistir sem muita dispersão. A gente tem mais alguns minutos se for manter esse padrão de 1 hora, mas não se esquenta a cabeça. Manda bala, Então eu vou fechar aqui com você. por favor. O que que faz diferença de fato nessa conexão para a pessoa encontrar a essência da semente da eternidade? E ela saber exatamente como fluir, como se expressar naquilo que é o Criador nela. Essa provisão antes da sua existência, ela comprova, tá? E eu vou ser totalmente clara aqui com uma situação que todos vão absorver, que é pandemia. Assim como quando começou o período de pandemia, eu falava com os meus alunos em sala de aula e fui muito criticada, inclusive por naturalistas. Fui muito criticada, porque eu estava numa região de área indígena, pessoas que têm hábitos que não são saudáveis, mesmo dentro da natureza. Por quê? Porque o capitalismo fez isso com a gente. Ele tirou, industrializou tudo e você não precisa mais da natureza. E eu bati de frente, eu falei: nós, o Brasil, temos a solução para o planeta. Nós temos a solução para o planeta. E aí todo mundo, como assim? Pandemia, ninguém segura, não sei o quê. Eu falei, gente, não tem nada que o seu corpo não possa rejeitar. Você tem anticorpos, você tem o suficiente, Priscila, mas as pessoas que já estão predispostas. Eu falei, tudo bem, mas nós precisamos mudar a mentalidade de principalmente alimentar desse povo, da nossa geração. Por quê? Porque eu posso sim consumir o que é saudável. No país onde eu moro, no país onde eu vivo, eu não sou incapacitada de consumir o que é saudável. Porque eu pego a terra que eu tenho aqui e eu produzo o meu alimento. Gente, por favor, é a provisão. Eu já tenho a solução para qualquer doença. E Não dizia é o pai da Covid-19. medicina, que é o Hipócrates, ele falava o seguinte: o teu remédio é o teu alimento. E aí, você está se alimentando com o quê? Está vindo da terra, está vindo fruto de coisas naturais e não fruto Eu, de coisas eu passei por um, industrializadas, né? eu passei por um Faz processo de sentido o que está várias falando. infecções na divisa com o Amazonas. E você sabe que a diferença climática é muito grande. Morei lá? E aí o meu corpo não estava se adaptando. Então foi uma sequência de infecções assim, alergia, infecção e alergia, e eu Muito não. Só umidade. antibiótico, antibiótico, antibiótico. E chegou um médico naturalista cubano e ele virou para mim e falou assim: eu vou te passar uma medicação que você não vai ter mais problema nem com alergia, nem com infecção, nem com nada.
Eu passei a fazer uso, nem mosquito me picava, tá? E o que Não que vou é que fazer você usava? propaganda aqui. Por que não? Eu quero saber, porra. Extrato de própolis. Só é simples assim, o maior Aquele remédio que puro tem. assim, ó, aquele que é preto, sabe? Que você Uhum, coloca na uhum. água todo dia. Eu tô hospedada hoje na casa de E uma você... família de amigos. E aqui, ó. A Priscila, das pessoas que oraram. Exatamente, as pessoas. Eu não vou nem discutir. Hoje no Brasil, nem os indígenas plantam, gente. Nem os indígenas plantam o próprio alimento. E isso tem Fomos, suplantado a infelizmente, nossa saúde. educados a ficar nesse sistema, preso nesse E sistema. eles são recorde em diabetes, são recorde, tá? Recorde. Então, tudo que nós temos vivido hoje é fruto daquilo que nós nos alimentamos. E aí eu falo para você, tem ou não tem a provisão de Deus na natureza? Só isso que eu quero Tudo. saber. Deus já Recurso que não proveu falta. tudo para que você viva plenamente. Ele já proveu tudo, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Só basta você se conectar com ele o suficiente para saber. E também outra coisa, existe na natureza, planeta Terra, tem o maior ser vivo que tem onde a gente mora é a Terra. A Terra é um organismo vivo. Nós somos como se fosse bactérias na Terra, tá? Não é a gente que manda. A Terra, se ela começar a querer fazer alguma coisa, porque ela é um ser divino, assim como Deus, assim como a Terra também é. Se a Terra fizer um saculejo assim, ó, uns 15, 16 na escala Richter, ela limpa o ser humano da Terra. Porque o maior vírus que tem habitando ela é o ser humano, que poderia ser como se fosse. Tem bactérias no intestino que ela é muito saudável para a gente, que elas fazem o processo de digestão. Tem outras bactérias que são nocivas. Então, você está sendo um tipo de bactéria saudável para o sistema, para o ecossistema, ou você está sendo uma bactéria nociva? Você pode ter Em certeza relação à que Terra, todo. graças a Deus, ela não sai do eixo. Então, a Terra, ela vai lá, ela se garante, ela tem 4 bilhões de anos. As pessoas têm que entender um pouquinho. E aí, toda vez que ela vem, existe uma desordem, ela vai colocar em ordem. Tá? Mediante a manifestação divina, que tá tudo certo aí, Igual o Deus seu corpo normal. vai entrar em colapso ou não. Então, quando as pessoas começam a entender isso, por que tem tsunami, por que tem furacão, por que está acontecendo tal coisa, não sei o que. Existem manifestações, assim como tem espinha na tua cara, assim como você tem febre, assim como não sei o que, o maior ser vivo chamado Terra, ela vai se manifestar. Então, a gente deveria estar entregando para a Terra aquilo que é da Terra. E não coisas que são feitas sinteticamente entregando para a Terra, ela não vai processar. E ela não processando, ela vai se manifestar. Assim como Só para você. você, só para você entender como que Isso daí esse daria outra live esse assunto, tá, é Pri? outra Só pra você live. saber. Isso daí. Ó, Mas faz essa só sua. para falar, fechando a respeito de Abraão, como eu respeito, né? Como eu admiro, como eu valorizo esse cara. Por quê? Porque ele vivia o minimalismo em si. O que é o minimalismo? Já traduzo para vocês que ainda não conhecem a linguagem antropológica. O minimalismo são as civilizações primeiras que adoravam as criações, né? Então, os animais que adoravam, né? Até hoje a gente tem esses resquícios de minimalismo, né? Pelo mundo afora. E essa forma de adoração era por quê? Porque as pessoas identificavam algo divino naquilo, né? Então, havia a adoração da lua, e há até hoje, a adoração do sol, a adoração das árvores, a adoração dos animais, a adoração dos Que seres vivos. no fundo era adoração de uma coisa só. Exatamente. Então, Porque é eles tudo manifestação adoravam em divina. partes, né? Cada um criava um time. Olha pra você ver o tanto que o ser humano é. Cada um criava um time. Não, eu adoro o sol. Não, eu adoro a lua. Não, o meu Deus é isso. O meu Deus é aquilo. E aí, Yahvé, né, que como ele se apresentou para Abraão, ele falou assim, e Abraão falou, fala para mim qual é o seu formato, para eu fazer uma imagem, porque é a minha especialidade. Eu vou fazer a imagem e vou te adorar. Aí Yahvé vira para ele e fala, nunca, jamais, jamais, não Não tem existe como contemplar. forma. Você sabe o que é inefável?
Você sabe o que Não, significa isso? Pergunta, fala pra mas galera pesquisar o inefável, que inefável nada mais é do que você. O significado de inefável significa o seguinte: o que não pode ser expresso verbalmente é um termo utilizado para identificar algo de origem divina ou transcendente, com atributos de beleza. Não tem, inefável não tem como a gente descobrir, não tem como eu colocar numa imagem algo que eu não faço ideia da dimensão, da grandiosidade, do poder. Como que eu vou conseguir decifrar algo que a gente não tem ideia? Então Deus é inefável. Quando pessoa é por procura isso que muitas pesquisar. pessoas. É por isso que eu gosto de me identificar assim, como eu adoro o Deus de Abraão. Não porque eu sou judia, não porque eu venho dos hebreus, mas porque a crença que ele trouxe, que Abraão viveu, para mim, é a crença que liberta o ser humano de toda e qualquer cadeia, de toda e qualquer prisão. Porque quando você coloca numa caixinha, quando você coloca num formato, você limita. E o que que Abraão foi proibido de fazer? Ele foi proibido. Limitar. Não ponha forma. Não limita. Não Porque ponha o forma. Eu inefável não não tem como quero ser descrito. exatamente. Inefável. Inefável. Com N I, de navio. Inefavel. Inefável. Isso. Eu Tá? vou E encerrar daí, por aqui, tá, Gustavo? Porque senão nós cara, vamos. Pri, foi sensacional. Vamos marcar outra live só pra gente falar de diversas outras coisas. Você soltou o verbo. Galera, que você não conhece ainda a Pri, vai lá, entra, conheça o perfil dela. Saiba um pouco mais dessa proposta dela abrir o verbo, porque pode ser que seja libertador aquilo que está te retraindo. Porque, tipo, se você não fazer uma manifestação, vai existir um recurso. Por que as pessoas têm que entender que coisas negativas acontecem? Negativo não quer dizer que é ruim, tá? Porque Deus, ele é feito. O todo, ele é feito de uma coisa que a gente não consegue perceber, porque ele é o todo. Porém, ele se dividiu em duas partes, no lado positivo e no lado negativo. E o lado positivo e o negativo sempre é bom, porque tudo é bom para ele. Só que existe a retração, a contração e a expansão. A expansão, a divisão, essas coisas todas é o lado positivo. E a contração, a retenção é o lado negativo. Tá? Isso não quer dizer que é ruim, porque quem faz isso todo santo dia dentro de você? O coração, quando ele contrai, ele manda sangue pro resto do corpo. Quando ele se abre, ele recebe o sangue. Aí ele contrai de novo. Então é o positivo e o negativo. Tô Tudo isso falando que faz tem assunto para mais uma live. mais uma live. E quando você começar a entender que você precisa expandir para você começar até o momento da sua contração e expansão, para que você se transforme no ser abençoado. Se transforme não, se reconecte com a tua essência. Se relembre que essa tua essência é divina. Então vai lá e abra o verbo com essa menina aqui que vai colocar uma consultoria, uma mentoria aí para você. E caso você queira viver vários outros processos, porque nem é o que eu falo para você, são uma somatórias de conhecimento que vai te desenvolver. Eu tenho também lá no meu link da bio a chave da grande virada, aquela chavezinha que você está precisando virar para você começar a decodificar algumas coisas de uma forma mais simples possível, para daí você se conectar com as dimensões todas que a Pri nos trouxe. São complementos, nada exclui uma outra coisa. Então você pode se complementar com um pouquinho da chave da grande virada, vai lá com o verbo, abrindo o verbo, para que você possa ir juntando diversos saberes que para você vai fazer resultados diferentes. Então entra no link da minha bio e saiba um pouquinho mais. Vai lá, eu sou Priscila Cíntia e saiba como abrir o verbo, porque vai te libertar e vai abrir possibilidades incríveis na tua vida. Pri, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Um beijo no Beijo. teu coração. Em breve estaremos presencialmente tomando aquele cafezinho, batendo aquele papo. Vou deixar Vambora. aqui a Tomara que live esteja gravada. menos frio, né, amigo? Porque Faz tá parte, difícil sair aqui. mas são alguns A dias. Nosso Goiânia tá país é sofrendo, meu tropical. filho. A Goiânia tá Já sofrendo. sofre, faz parte, mas a gente mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então você fica tranquilo que os dias frios são poucos. A gente tem que curtir, aprender a gostar desse friozinho, porque ele passa rápido. E aí, Pri, vou deixar gravado, tanto aqui quanto no meu canal do YouTube, para que lá as pessoas possam assistir também, de repente, de uma maneira mais
rápida, ou interromper e voltar onde estava, porque aqui quando a gente interrompe, às vezes a gente não consegue voltar para onde está, então eu sempre deixo nessas duas plataformas por comodidade de quem quer receber esse conteúdo tão lindo. Vou deixar você marcado, compartilha com a galera, e você que estava aqui, muito obrigado por esse prestígio no Clube das 6h33. Pri, ó, beijo para Beijo. você, querida. Sucesso. Até mais. Fica com Até. Deus. Obrigada.